Fala aí galera, tranquilo? Hoje eu vou tentando fazer o primeiro vídeo com relação à programação. A gente já fez um de Shell Script, mas vou tentar focar um pouco no Python. Na verdade vai ser um vídeo que vai tentar falar sobre Python de uma maneira geral, na parte básica dele, ok? Começando com impressões de tela. Eu estou aqui utilizando o Linux. A maioria das distribuições já vem com Python já. Se você quiser saber se tem Python na sua distribuição, digita Python -- version. Ele vai te mostrar qual que é a versão padrão. Ou, no meu caso que eu estou com Debian, eu coloco Python 3 version para utilizar já o Python 3, ok? Essa é a versão que eu estou utilizando aqui. Se você não tem Python ainda, baixa, vai no Google, Python Download, muito fácil, pega lá, baixa para sua distribuição, para Mac, para Windows, para o que você achar melhor, ok? Feito isso, instala ele. Então a gente já tem o Python aqui. O Python é uma linguagem interpretada, então a gente tem esse prompt de comando, né, do Python, que a gente consegue fazer as operações aqui dentro e já ver já o que está acontecendo já simultaneamente, ok? Daria para a gente fazer isso tudo em um arquivo e a gente vai fazer depois. Eu vou mostrar as duas maneiras, mas eu vou mostrar primeiro aqui para vocês como funciona, ok? Para a gente imprimir alguma coisa na tela, tá aqui, esse texto vai estar na descrição do vídeo. Para a gente estar imprimindo alguma coisa na tela, a função que a gente vai chamar é print. Vamos colocar entre parênteses e depois entre aspas o texto que a gente quer que imprime. Então ele imprime o valor na tela, ok? Vamos colocar aqui print, abre e fecha parênteses, abre e fecha aspas. Vamos fazer o hello world. Olha lá, ele me retornou isso daqui, ok? Ctrl D para sair. Se eu fosse, por exemplo, criar um arquivo, eu vou fazer com o Vim aqui, você pode fazer com o Nano, você pode fazer com o Mousepad, com o Touchpad, enfim, qualquer programa de edição de texto. Eu vou fazer com o Vim e eu vou fazer o arquivo hello.py. A extensão dos arquivos em Python é .py, ok? PY. Aqui dentro eu vou fazer a mesma coisa, print hello world, ok? Vou salvar, Python 3, e aí eu rodo esse meu script e ele me retorna hello world, ok? Então tanto faz fazendo via script, tanto faz fazendo via comando o prompt aqui do Python, vai dar na mesma, ok? Eu vou demonstrar aqui e depois a gente faz algum programinha fora para vocês verem como funciona, como é igual. Bom, a gente falou já como imprime já alguma coisa na tela. Vamos passar aqui para variáveis. Variáveis, como o nome já disse, os valores variam de elemento para elemento. As variáveis podem ter valores numéricos ou não numéricos. Tudo que você quer gravar na memória, enquanto você está trabalhando aquele programa, você vai utilizar uma variável, ok? Então, por exemplo, se eu tenho um texto qualquer, esse texto vai ser uma string, ok? Vai ser uma variável do tipo string, do tipo texto. Age, idade, eu tenho um valor numérico, esse valor numérico vai ser um inteiro. Se ele não tem flutuação, se ele não tem ponto, ele acaba sendo um inteiro, ok? Ele não é um número decimal. A gente tem o decimal, que são os números float, né? Aqui é o integer, aqui é o float. E a gente tem false e true também, que são os booleanos, que é para dizer se é verdadeiro ou falsa aquela condição. Aqui tem um exemplo, nome é igual Diego Sarzi, é assim que se declara uma variável. Então vamos fazer aqui, nome é igual, abre e fecha, tanto faz você colocar um ou as duas aspas, ok? Na verdade, quando você for ter que usar, por exemplo, vou colocar aqui Diego Sarzi, e digamos que eu queira acrescentar mais alguma coisa aqui dentro, daí a gente vai ter que utilizar as aspas simples, ok? Senão a gente vai utilizar as aspas duplas. Então, para declarar uma variável dessa forma, a gente coloca o nome da variável, espaço igual, espaço abre e fecha aspas com o campo ali dentro. Pronto, não me retornou nada, e agora a gente vai dar um print e vai fazer o seguinte, vamos dizer que meu nome igual tá ali do lado, espaço, fecha aspas, espaço mais nome. O que isso aqui está fazendo? O meu print, ele vai imprimir primeiro o meu nome e depois ele vai concatenar, ele vai somar somar no sentido de juntar as partes
com a minha variável nome que eu criei aqui em cima. Nome aqui, tá vendo? E repara que o texto tá entre aspas duplas e o nome não está. Então, quando você quer chamar uma variável que você construiu no seu programa, você não utiliza aspas duplas. As aspas duplas vão ser sempre para strings, ok? Textos. Então vamos dar um enter aqui. E ele me respondeu aqui, ó, meu nome é Diego Sais. Então a gente já fez um print com o nome, né, com a variável nome e também com uma string, um texto aqui por cima, ok? Isso para todas as ocasiões vai ser as mesmas condições, né? Se eu coloco aqui, por exemplo, idade é igual a 31 anos e dou um print, minha idade é 2 pontos mais idade. Agora, você pode ver que ele deu um problema. Por quê? Ele não pode juntar um tipo de texto e um tipo de inteiro. Você pode perceber que esse cara aqui é um inteiro, né? Ele não está entre aspas, então ele acaba sendo um número de fato, né? Para você fazer operações matemáticas com ele. Então, como ele diz aqui, ó, você precisa de uma string e não de um inteiro para poder fazer isso daqui. A gente tem a gente tem como converter, tá aqui embaixo, conversão de variáveis. Então, por exemplo, se a gente tem um número float, né, um número decimal, como está aqui, 1.4, a gente quer transformar ele no inteiro, a gente coloca isso aqui, ó, int, abre e fecha os parênteses e dentro o valor. A gente converte esse número em um número inteiro. Vamos tentar aqui só para vocês darem uma olhada. Print int 4.6 e eu fecho os dois parênteses. Ele me arredondou aqui para 4, ok? Então é dessa forma que funciona. Se eu quero converter para float, é ao contrário, float. Então eu tenho um número, por exemplo, 6. E aí aqui ele me retorna já com uma casa decimal. E temos também o string, né? O string para converter em texto. Então, por exemplo, se eu tenho essa variável que é 31 e eu preciso trabalhar ela como um texto para poder imprimir em algum lugar, então eu vou colocar exatamente essa conversão. Print, minha idade é 2 pontos, mais str, que é de string, abre, idade, fecha e fecha. Então eu fechei esse daqui aqui, depois eu fechei este aqui, ok? A função string chama a minha variável chamada idade e ela transforma o meu número em uma string, em um texto. Vamos dar um enter. Tá aí, ó, minha idade é 31. Agora, como tudo é texto, ele concatenou e aí deu certinho o que a gente queria, ok? Bom, a gente pode fazer isso com os números também, né, no sentido inverso. Então, por exemplo, eu tenho... Vou fazer igual tá ali. Eu tenho um número... Digamos que eu tenho um número 50 e eu quero fazer mais 30. Fazendo esse print, olha o que ele vai me retornar. 50 espaço... nem espaço, né? Ele junta os dois, 50, 30, né? 5030. Então aqui, como ele está em aspas, ele encara isso como um texto. Então ele não faz a soma, como a gente queria que ele fizesse. Se a gente tirar, simplesmente fazer isso daqui, ó, você pode ver que ele já vai fazer a nossa conta já, porque agora eles são inteiros. Então inteiro com inteiro você consegue concatenar. E aí string com string, texto com texto e etc. Então nesse caso aqui, o que a gente poderia... Se a gente tivesse isso em texto e a gente quisesse fazer essa operação, a gente poderia converter elas antes de fazer a operação. Dessa forma, a gente coloca um int antes. Opa, e beleza, funcionou. Perfeito? Essa é a conversão de variáveis. Vamos lá.
entendendo sobre strings. Na programação de computadores, uma cadeia de caracteres ou string é uma sequência de caracteres geralmente utilizada para representar palavras, frases ou textos de um programa. Então, basicamente, é uma sequência de caracteres, uma string, para quem ainda não conseguiu entender muito bem como funciona a string, ok? Por exemplo, eu tenho aqui fruta é igual a abacaxi, entre aspas, então é uma string, ok? A variável fruta, ela tem esse valor, abacaxi. Sendo que isso é um conjunto de caracteres. A gente tem o caractere A, o caractere B, o caractere A. E aí nessa sequência forma a palavra abacaxi. Aqui no index a gente consegue ver os números desses nossos de cada letra, correspondente a cada letra. Sempre nos seus programas no computador sempre vai começar do zero, tá bom? O programador começa a contar do zero. Então 0 é o A, 1 é o B, 2 é o A, 3 é o C e aí sucessivamente, ok? Então eu tenho do 0 ao 6 seriam 7, né? Seriam 7 caracteres aqui. Mas poxa, eu tenho que contar isso aqui na mão? Não, agora começa algumas maneiras de você estar trabalhando com as suas strings. Por exemplo, esse primeiro print aqui, ó. Ele usa uma função chamada len, e essa função ela retorna a quantidade de chars, de caracteres que tem naquela sua variável. Vamos ver aqui como funciona. Fruta é igual a abacaxi. Perfeito, a gente criou nossa variável, ela está lá na memória, bonitinha. Vamos dar um print nela. Vamos dar um print primeiro nela, para a gente olhar ela. Beleza? E agora a gente vai colocar a função len, abre e fecha o parênteses. E você vai ver que ela vai me responder 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Ela conta quantos. Por exemplo, se eu tenho um texto muito grande, né, digamos que o João vendeu um abacaxi estragado. Então beleza, agora eu tenho um textão, né? Para mim contar aqui eu teria que ficar um tempão. Com uma funçãozinha eu consigo contar ela bem rapidinho. Bom, se a gente sabe que cada caractere é o que vale a um número, tem uma forma da gente imprimir os caracteres que a gente realmente quer. Então, dentro da string, a gente pode colocar assim, print, fruta, abre e fecha colchetes, e aí dentro desses caras aqui, a gente vai colocar o valor do caractere que a gente quer. Por exemplo, o número 0 representa o O maiúsculo aqui na minha variável. Então, ele me retornou o O maiúsculo. Vamos pegar aqui o J, então é 0, 1, 2, porque o espaço também conta como caractere, ok? Então 0, 1, 2 é o J maiúsculo e assim vai para frente e você pode fazer uma busca tranquila. Mas digamos que eu queira pegar o último resultado, eu tenho que contar aqui ou saber e colocar aqui 34 no caso, né? Tá vendo? Porque ele começa aqui a contar do 1, né? E aqui eu começo a contar do 0. Eu quero saber a última, né? Então você pode simplesmente colocar menos 1. Menos 1 ele vai pegar o último, menos 2 o penúltimo, menos 3 e aí sucessivamente, tá bom? Como você quiser aí. Tem também maneiras da gente fazer buscas, né? Dentro da string. Então, por exemplo, fruta, ponto, que daí é uma característica da própria string, find, que é uma função ali dentro, né? E a gente pode colocar, por exemplo, ra. Eu quero pegar esse cara aqui, perfeito? Então, a gente dá um Enter, a gente sabe que ele está na posição 28. Esta posição aqui é o 28, ok? A gente pode também filtrar de outras maneiras, como por exemplo, utilizando o comando, vamos lá, contar aqui, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero desse campo para frente, tudo que está para cá. Então eu coloco os 6 e os 2 pontos e ele vai me dar daquele campo para frente. Se eu quero, por exemplo, do 6 até 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Até o 13 eu coloco aqui 2 pontos 13.
Pronto, agora eu já filtrei já um pedaço do texto ali, da string que eu queria, ok? Funciona dessa forma, muito simples aí. Vamos para frente, operações. Operações é o seguinte, operações matemáticas, basicamente, né? A gente tem aqui print, se a gente fizer 2 asterístico 3, a gente vai ter 2 vezes 3, ok? Se a gente fizer 2 vezes, a gente vai estar fazendo a potencialização, né? 2 elevado a 3. Se a gente fizer 10... eu esqueci o nome desse símbolo, mas enfim... por 3 a gente vai ter o resto da divisão, perfeito? Se a gente fizer 1 mais 2 vezes 3, aqui a gente vai fazer primeiro 2 vezes 3 é 6, mais 1, né? Como nas equações, o vezes a multiplicação e a divisão tem preferência nesse caso, mas a gente pode utilizar também os parênteses para fazer primeiro esta conta e depois a outra conta, igualzinho nas nossas equações, perfeito? Muito simples. E a gente também pode fazer a divisão usando a nossa barra. 10 dividido por 2 é 5, perfeito? E pode fazer também com números flutuantes e etc. Bom, a gente tem uma maneira também de incrementar números, que seria somar esses números. Em vez de eu fazer o seguinte, eu vou colocar número é igual a 10, aí eu quero colocar mais 10 nesse número. Como que eu faria? Eu faria número é igual a número mais 10, porque eu preciso saber o valor anterior para mim poder estar somando mais alguma coisa, ok? Vamos dar um print e a gente vai ver que o nosso resultado é 20, porque 10 mais 10 é 20. Tem uma maneira mais fácil de se fazer isso. Vamos colocar número igual a 10 novamente. A gente pode fazer número, num, mais igual a 10. O que esse cara vai fazer? Ele vai fazer exatamente aquela última conta que a gente fez, que é essa daqui, ó. Mais 10. Num mais igual a 10. Ele vai fazer exatamente o que a gente está fazendo aqui. É uma maneira mais fácil de se criar. E a gente pode utilizar o menos também, o vezes e etc. Então o que ele vai fazer sempre é pegar ele mesmo e fazer a conta de acordo com o valor que você passar aqui. No caso aqui eu provavelmente tenho 30, porque eu somei 2 vezes. Vamos dar uma olhada. Perfeito, perfeito. Vamos continuar aqui. Operações está tranquilo. Funções para cálculos. A gente tem como importar bibliotecas, dezenas, milhares de bibliotecas para o Python, que a gente pode tanto fazer download, quanto tem bibliotecas já padrão, já que já vem com o seu Python, já que você pode estar utilizando para fazer coisas a mais do que você, a mais não, mas de uma maneira mais fácil para você poder estar trabalhando com vários tipos de mecanismos diferentes, digamos assim, ok? A gente vai importar uma biblioteca. Para importar a gente escreve import e vai importar essa biblioteca chamada math, que ela serve para fazer algumas contas, ok? Vamos utilizar ela aqui. Quando não retorna nenhum erro é porque deu certo. Então tá tudo perfeito aí com a gente, ok? Vamos dar um print, vamos colocar um poll e vamos colocar 2 valores. O que esse cara vai fazer? Ele vai fazer a potencialização, ok? Então seria a mesma coisa que se eu fizesse aquele esquema assim, mas no caso aqui eu posso utilizar também essa maneira de se fazer. A gente pode utilizar também o match.sqrt para fazer a raiz quadrada de um valor, perfeito? Se a gente precisar da raiz quadrada, tem aí. E também a gente pode fazer o round 2.7, por exemplo, que ele vai fazer o arredondamento para cima. Porque se a gente pegar 2.7, por exemplo, e transformar ele num inteiro, ele vai arredondar para baixo. Vamos ver se isso é verdade. A gente tem aqui 2 e agora com o round ele arredonda para cima, perfeito? Então vamos começar agora a entrada de usuário. Como que funciona essa parada da entrada de usuário? Toda vez que você precisa interagir com o usuário, é uma entrada de usuário. Então, a gente, por exemplo, precisa fazer uma pergunta para o usuário, é muito simples. A gente vai escrever assim, input, abre o mesmo esquema de sempre, né? Abre parênteses e aspas duplas para escrever uma string e digite o seu nome.
Se eu der um Enter, já vai aparecer ali na minha tela, digite seu nome, eu digito alguma coisa e ele sai dessa função, ok? Só que eu mandei isso para lugar nenhum, ele só gravou aqui na tela e ficou. Então geralmente a gente cria uma variável e dessa variável a gente coloca um input, o seu nome, vamos dar um espaço aqui. E aí sim, quando eu digitar aqui o meu nome, ele vai gravar numa variável chamada nome. Então ele não me retorna nada, ele só simplesmente grava nessa variável aqui, perfeito? Para a gente estar lendo essa variável, a gente dá um print, que pode ser olá. A gente concatena com mais uma string, né? O vírgula, no caso, ele vai concatenar e já vai dar o espaço já para você, entendeu? Eu vou fazer aqui para vocês darem uma olhada como funciona. E aí o nome, e aí a gente pode colocar o mais também, concatenar com mais alguma coisa para finalizar o nosso texto. Então você pode ver, ó, print, né? Vamos lá, olá. Aí ele deu um espaço mesmo, eu sem dar um espaço aqui, por causa do vírgula aqui, ok? Veio o nome, que é a minha variável que eu mandei gravar ali em cima no input. E aí no final veio o meu ponto de exclamação aqui, perfeito? Isso aqui a gente está trabalhando o texto, ok? E quando a gente for trabalhar números para fazer contas, por exemplo. Bom, com número, a gente pode criar uma variável também. Vou colocar número 1 é igual a input, digite o primeiro número. O que acontece aqui? Quando eu pego essa variável, ela vem como uma string. E se eu quero fazer uma conta matemática com ela, eu tenho que converter ela num inteiro, igual a gente fez ali em cima. Eu posso já converter isso agora, no momento que eu pego. Então aqui, indiferente do que eu digitar, ele vai vir como um número inteiro. Então depois eu posso trabalhar esse número com mais facilidade. Então eu vou digitar aqui o número, por exemplo, 7. E aí eu vou repetir essa mesma... Só que com o número 2, criando uma outra variável, ok? Digite o segundo número. 10. Então, perfeito. Eu tenho o número 1 e o número 2. Vamos somar eles. Então, a gente pode colocar aqui, ó, soma, vírgula, não, mais aqui no caso que eu já dei o espaço ali, num 1 mais num 2. Vamos ver aqui se vai dar certo. Não vai dar certo porque é o seguinte. Aqui, se eu fizer isso aqui, dá certo, né? Porque eu estou concatenando dois inteiros, né? Dois números. Do outro jeito, eu estava tentando concatenar texto com inteiro. Não daria certo no final, a menos que eu fizesse isso daqui, talvez. Ele vai fazer a conta. Exatamente. Primeiro ele faz a conta, depois ele transforma numa string e depois eu consigo fazer a concatenação com a minha outra string que está por ali. Perfeito? Tranquilo? Input. Então depois você coloca o texto e ele vai estar interagindo com o usuário e você pode gravar o que o usuário escreveu em uma variável. Ok? Agora vamos começar a parte de listas. A lista é uma variável basicamente que você pode guardar vários elementos ali dentro. A variável você guarda apenas um e a lista você pode guardar várias variáveis dentro desta lista, perfeito? Então, por exemplo, se a gente coloca aqui lista é igual, em vez da gente colocar direto a string, a gente vai abrir e fechar o colchetes e aqui dentro sim a gente vai colocar as nossas strings, textos, números, o que quiser, né? Então vamos colocar aqui, por exemplo, o meu nome Diego, vou colocar um vírgula, vou colocar também Sarzi aqui, depois eu vou colocar 31 anos e vou colocar 1987. Perfeito? Coloquei então inteiros e também textos, poderia colocar floats ou etc. Ou booleanos. E aí vai da sua escolha. O que difere esses números desses caras é o nossos... Perfeito? Se a gente, por exemplo, tivesse colocado o 1987 entre as aspas, ele acaba sendo uma string, ele deixa de ser um número inteiro, ok? Eu quero um número inteiro, para mim tá tranquilão.
e aí eu vou criar essa lista foi criada, ok? E ela funciona igual a string, lembra que a gente tem na string, depois abre e fecha colchetes e coloca o número e a gente sai buscando, só que dessa vez o número vai valer não de acordo com os caracteres, mas sim de acordo com a posição na chave delas, ok? Então o Diego aqui representa o número 0, o Salles aqui representa o número 1, o 31 e etc, e etc. Vamos dar uma olhada, print lista, vamos colocar aqui o número 0, e aí vamos ver se eu estou correto, ou 1, e aí sucessivamente. Perfeito? Lembrando que funciona as mesmas paradas da string para cá, menos 1 vai pegar o último, menos 2 vai pegar o penúltimo. Se eu quiser colocar do 1 para frente, ele vai soltar dessa forma, do 1 até o 4 ele vai soltar desta forma, do 1 até o 2 ele vai soltar dessa, e aí sucessivamente você pode brincar como você quiser. E também temos a função len, que ela vai fazer a contagem de quantos elementos. Opa, não é print, é lista. Temos 4 elementos. Se eu der um print só na lista, a gente vai ver ela inteira, então sabe-se que tem 4 elementos aqui dentro. Perfeito, tá tranquilo? Vamos em frente então. A lista dentro das listas, basicamente você pode criar listas dentro de listas. E daí você vai tratar dessa forma, a primeira lista vai estar aqui e a segunda lista vai estar aqui, você escolhe os parâmetros como você quiser. Por exemplo, aqui é a lista de número 1, junto com a lista, junto com o número 4 aqui no caso, né? Ele está substituindo esse número 4 aqui, perfeito? Dá para você fazer as tabulações dessa forma e etc. Eu não vou passar bem breve aqui para ser um pouco mais básico, mas depois a gente brinca um pouco mais com esses caras, ok? Funções em listas. Como que funciona isso daqui? Se eu tenho essa lista aqui que a gente já criou bonitinha, que é a nossa lista, e eu quero adicionar alguma coisa a essa lista, eu posso utilizar uma função que é exatamente assim. A gente coloca lista.append e aí a gente coloca entre chaves ou não, né? Se for um número não precisa. Eu vou colocar aqui o nome da minha esposa, Rafaela. Então eu estou adicionando a lista, vamos dar um print na lista aqui, a Rafaela aqui nesse último campo, e ela vem como uma string, ok? Como um texto, mas eu poderia também estar adicionando um valor numérico como 1, 2, 3, 4 ao final da minha lista, e ele vai ser reconhecido como um número numérico, né? Se assim possa dizer. Ok? Continuando aqui, a gente pode fazer o append e a gente pode fazer o insert também, que a gente coloca na posição que a gente quer aquele cara, entendeu? Então a gente pode colocar o lista.insert e aí a gente pode colocar o valor, por exemplo, eu quero colocar entre o Diego e o Salles, então eu tenho 0 e eu tenho 1, vou colocar no valor 1 o nome Felipe, que é meu nome do meio, tá aí, ó. E se a gente der um print lista, agora sim ele está completinho aqui, então você pode mexer desta forma, como você pode remover também dessa forma. Eu vou remover 1, 2, 3, 4, é muito simples. A gente pode colocar aqui lista.remove e aí o valor que a gente quer remover. No caso esse é 1, 2, 3, 4 sem as aspas. Se fosse um texto como o da Rafaela, eu teria que colocar desta forma aqui. Perfeito? É isso aí. Trabalhamos com as listas e obviamente que as listas também tem algumas opções que dá pra gente trabalhar que são bem bacanas, como por exemplo lista.index, e a gente pode pesquisar alguém, né, algo que esteja na nossa lista, e ele vai nos retornar o número que ele está aqui, seria o 0, na posição 0, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, 31. Ele vai me mostrar que está na posição de número 3, 0, 1, 2, 3. Perfeito, esse é o index. O count vai te falar quantas vezes aquele nome aparece na lista. Então, por exemplo, se eu der um append aqui, ó, list.append, append acrescenta lá no final da lista, mais um Diego. Opa, lista, desculpa. Deixa eu dar uma limpada aqui na tela. Print lista. Então a gente tem um Diego aqui no final. A gente pode colocar agora print lista ponto
count e o nome do cara que a gente quer ver se tem repetido. E ele tem repetido 2 vezes. Aparece uma aqui e uma aqui também. Tem também o short, que ele vai organizar tudo por short, que ele vai organizar por ordem alfabética. Só que aí que tá, temos alguns inteiros, né? Então ele não vai suportar fazer esse short. Pra gente resolver isso, a gente poderia... Vamos apagar os inteiros ali, só pra gente ver como que funciona. Então remove lista.remove, vamos colocar 31, e lista.remove, vamos colocar 1987, perfeito? Vamos imprimir essa lista. Opa! Tá aqui só nome, e a gente vai dar de novo o short, que ele vai... Opa! Não sei agora. Depois eu dou uma olhada. Na verdade eu rodei o lista short, ele organizou minha lista, né? E aí na hora que eu imprimi só o lista, porque na verdade ele organiza, mas ele não te traz ali de volta, né? Então aqui ele tá certinho, em ordem alfabética, perfeito? Vou fazer aqui bem rapidinho um append para vocês entenderem. Aqui ó, vou colocar por exemplo aqui na frente azul. Opa, lista.append, e eu vou dar um print na lista pra gente visualizar. Olha lá, a lista tá, o azul tá lá no final, né? Tá na última aqui, vou colocar um short. E aí agora eu vou dar mais um print e o azul veio aqui pra frente, perfeito? E temos também o lista.clear, que basicamente é apagar toda a nossa lista, perfeito? Tuplas. A tuplas basicamente é como se fosse uma lista, só que você vai utilizar ela quando você não precisa alterar essas variáveis que estão aqui dentro, ok? Então na matemática tupla é uma sequência finita, então ela tem um fim, né? Uma lista de coordenadas ordenada. Então basicamente a tupla é isso. Você pode utilizar dessa forma, em vez de você colocar colchetes, você coloca parênteses. Você pode estar observando ela dessa mesma forma como é na lista aqui em cima, perfeito? É só fazer uns testes por aí. Agora a gente tem as functions, né? As funções, também conhecidas como subrotinas, são muito utilizadas em programação, em um dos grandes benefícios de não precisar copiar o código todas as vezes que precisar executar aquela operação, além de deixar a leitura do código mais intuitiva. O que esse cara quer dizer? Dá para você criar funções, e essas funções fazem determinadas coisas, né, que você planejar, e depois você pode reutilizar elas de várias maneiras no seu código, sem precisar estar reescrevendo de novo aquelas coisas, né, aquela tarefa que você precisa já fazendo em uma função separada, ok? Então aqui tem uma função simples para a gente dar uma olhada como que ela funciona. Para declarar uma função você escreve def, ok? Você declara essa função, vamos colocar adiciona número, a gente abre e fecha parênteses, e no final sempre coloca os 2 pontos, ok? Perfeito? Não esquece dos 2 pontos. Bom, então deixando os 2 pontos, abre e fecha parênteses, e a gente vai continuando aqui. Dentro desses parênteses a gente tem que colocar quais são as variáveis que a gente vai passar para essa função. Então aqui por exemplo, a gente está aqui, né? A gente tem o número 1 e o número 2. A gente vai fazer uma função que adiciona um número, então ele faz uma conta de soma. Ok, a gente pode colocar até diferente aqui, ó, o nome, vamos colocar soma. Então ele pega o número 1 e aí eu quero também um número 2. Perfeito? Vamos fazer primeiro dessa forma aqui. A gente dando Enter, a gente precisa indentar o nosso código. A gente precisa dar um tab para frente, e aí tudo que tiver para frente desse tab vai fazer parte dessa função aqui, ok?
Então a função soma, a gente abriu com os dois pontos aqui no final, dando Enter a gente dá um tab, dá um espaço aqui para começar a escrever o restante do código, e aqui a gente pode colocar, por exemplo, return número 1 mais número 2. E Enter. Então pronto. A gente criou nossa função soma, que recebe dois números e retorna a soma desses dois números. Perfeito? Para a gente testar esse cara aqui, a gente vai criar uma variável chamada resultado é igual a soma, abre e fecha parênteses, e aqui a gente vai passar os nossos números, por exemplo, 2 e o número 5. Então perceba que aqui a gente está chamando a nossa função soma, que a gente acabou de definir aqui em cima, e passando dois parâmetros para ela. O primeiro vai ser o número 1, que vai se encaixar aqui, e o segundo vai ser o número 2, que vai se encaixar aqui. Pronto, não voltou nenhum resultado, mas gravou aqui dentro já o valor, o return dessa minha função, perfeito? Para a gente visualizar, a gente vai dar um print resultado. Opa! Resultado 7. 2 mais 5 é 7, ele fez a soma aqui. Então, deu para entender como que funciona essa questão da função? Você tem, para declarar uma função, você coloca def, espaço o nome da função, e aqui você coloca as variáveis que essa função vai receber, e aqui você trabalha com essas variáveis de alguma forma para você não precisar estar fazendo sempre as mesmas coisas. Por exemplo, eu posso colocar aqui um resultado 2, um valor diferente aqui, por exemplo, 10 mais 5. E aí eu sei que o resultado 2, o valor é esse. Então eu não preciso repetir toda vez que eu quero fazer uma soma esse procedimento, sendo que eu posso usar uma função. Obviamente que essa minha operação é bem simples, mas eu poderia fazer algo bem complexo que não teria problema nenhum. Perfeito? Eu vou dar esse outro exemplo aqui. Vou colocar, por exemplo, def, se aquele é a soma, eu vou criar uma subtry. Vou abrir aqui, eu vou colocar que ela vai precisar de um número 1 e também de um número 2. E eu vou colocar igual o número 2 a 10. O que é esse igual? Se caso eu não passar um valor de número 2, ele vai colocar o 10 como default. Então, essa daqui é uma variável que você pode ser trocada ou não. Ela já tem um valor. Essa aqui, no caso, eu preciso passar essa variável, que senão minha função não vai funcionar, perfeito? Então a gente dá os dois pontos, lembra do tab, e a gente vai colocar print número 1. Não, return, né, para a função retornar, número 1 menos número 2. Perfeito? Dá dois enters aqui, daí a gente já pode fazer essa soma, por exemplo, o resultado agora vai ser igual a subtry, fazer a soma não, né, fazer a subtração. Aí a gente vai passar um valor, por exemplo, de 5, só 5. Então o que ele vai fazer? Print resultado. Ele vai dar menos 5 aqui. Porque o que ele fez? Ele pegou 5 e fez menos 10. Porque o meu valor padrão de número 2 é 10. Então, por exemplo, se eu tivesse passado aqui 20, ele vai me dar 10 porque ele fez 20 menos 10, que é o meu valor padrão aqui. Mas eu também poderia ter passado 20,50, que ele ia dar o menos 30, porque daí sim eu estou passando esse parâmetro. Então ele vai substituir esse 10 aqui do default por 50, perfeito? Você pode criar vários tipos de funções da maneira que você desejar, perfeito? Continuando aqui, a gente tem as condições, que são os if e else. A condição serve para checar se o que você está fazendo é verdadeiro ou é falso. Então vamos fazer um programinha bem simples aqui. Não está terminado aqui, mas vamos fazer um programinha bem simples aqui. Por exemplo, que... Bom, eu fiz aqui uma pequena alteração para ficar mais simples. Eu vou fazer aqui com vocês, tá? Vamos declarar duas variáveis. Uma é auto. Vamos dizer que a gente está analisando uma pessoa. A pessoa pode ser auto
ou ele pode ser um cara baixo. Só que alto é igual a true, que é verdadeiro, true é aquela booleana, que é sim ou não, né? E o baixo é falso, que é o não, no caso. Então é um cara alto. Vamos fazer umas condições aqui. If quer dizer se. Então se alto, a gente pode colocar or ou and. O or é ou e o and é e. Então a gente pode colocar aqui se alto ou baixo, dois pontos. Mesma coisa que a gente fez para definir uma função. Aperta o tab para indentar o código. Tudo que tiver indentado para frente é parte daquele if, ok? Então, se ele for alto, a gente pode colocar aqui você é alto ou baixo. Que aqui o que ele vai ver? Ele vai estar vendo aqui, ó. Se o cara for alto ou ele for baixo, faça isso aqui. Então ele vai imprimir isso daqui na tela. Vamos colocar um elif, que seria else if. Caso contrário, se ele for alto, and e, aqui no caso é e, not baixo, o que esse cara está fazendo? Se ele for alto e não for baixo, que aqui no caso vai dar verdadeiro, ó, porque você pode ver que ele é alto e ele não é baixo, essa condição aqui está correta, ele vai imprimir na minha tela, você é alto. Perfeito? Opa! Ficou faltando aqui um... Vamos fazer de novo. If alto, você é alto ou baixo. Opa. Vamos de novo aqui. Você é alto ou baixo, depois é um elif. Alto and not baixo, você aqui ó, fechando aqui, print, você é alto. E vamos colocar um else no final. Esse else no final quer dizer, se caso esse cara não funcionar, esse cara não funcionar, então esse cara aqui vai funcionar. Ele é tipo assim, não deu nada certo, então é esse cara aqui, você é baixo. Vou dar um enter. E ele vai me voltar a resposta, você é alto ou baixo, porque ele vai pegar essa primeira condição, ele vai ver que o alto é verdadeiro e o baixo é falso, só que daí tanto faz para ele, se o alto é verdadeiro ou o baixo é falso, e ele vai me retornar esse cara aqui, ok? Eu vou fazer um programinha aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre o if e o else. Então vamos dar um vim aqui, vou colocar aqui if else.py e vamos colocar aqui então as mesmas coisas. Alto é igual a true, baixo é igual a false, se alto or baixo for verdadeiro, ele dá um print, você é baixo ou alto. Então elif alto and not baixo, ele vai dar um print falando que o cara é alto, você é alto. E caso contrário, nenhuma das condições funcionarem, você é baixo. Ok? Para rodar a gente já viu. A gente vai dar Python 3 if else e ele vai retornar que você é baixo, porque é aquela primeira condição que está verdadeira, ok? Então vamos deixar essa condição assim, ó. Ele vai rodar esse daqui se caso os dois forem verdadeiro. Se alto e baixo forem verdadeiro, então ele vai rodar esse cara aqui, no caso ele não vai rodar mais ele. Daí ele vai voltar aqui e perguntar, e se alto for verdadeiro e baixo for falso, então você roda esse aqui. No caso agora ele vai dar que você é alto. Vamos ver? Olha lá, você é alto. Então digamos que eu inverta esse cara aqui, false, e coloque true nesse cara aqui. E agora ele vai falar que você é baixo, porque nenhuma daquelas outras alternativas tinha dado certo, perfeito? Continuando aqui, dá pra gente fazer as mesmas coisas utilizando números, só que, por exemplo, a gente não precisa
a gente pode fazer as condições já direto aqui. Por exemplo, if 1 é maior que 3. Se if é maior que 3, ele fala impossível. Vamos ver se essa condição é verdadeira. Não, é verdadeira, então ele não fala. Agora se a gente colocar que é menor... Opa! Agora é impossível, no caso aqui agora é possível, né? Então tá vendo? Se 1 for menor do que 3, ele vai rodar esse cara aqui embaixo. Perfeito? Por exemplo, se 1 for menor que 3, ele vai rodar aqui embaixo. Aí eu poderia colocar um elif aqui. 3 for maior que 10, ele vai rodar esse outro cara. Só que o que acontece? Possível 2. Você percebe que aqui as duas condições são certas. Só que na hora que ele roda esse cara, ele já sai do if já. Então o if, você vai perceber que ele só roda uma vez só. Olha lá, ó. Ele só deu um possível, ele não deu possível 2. Porque mesmo essa condição sendo verdadeira, ele rodou essa daqui e saiu do if. Se eu deixar essa condição como falsa, aí sim ele vai passar para o próximo e colocar aqui que ele que ele imprimiu esse segundo if aqui embaixo, perfeito? Bom, a gente pode fazer essa comparação também de igual igual. Igual igual é realmente igual. Maior menor, maior igual, menor igual. Esse seria o diferente e esse seria o igual, perfeito? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu tenho aqui 1 é igual a 3, não é. E 3 é menor ou igual a 1, ele é menor ou igual, então ele vai jogar ali o de baixo aqui. Perfeito? Se eu coloco, por exemplo, 1 é diferente de 3, aí ele vai falar que é possível. Então, ele vai me retornar esse primeiro campo aqui de cima, perfeito? Porque ele é diferente. Então, ficou claro esses aqui de cima, né, para vocês, as condições, e a gente pode fazer isso com strings também, sem problema nenhum. Vamos apagar esse cara aqui, vamos fazer if uma string dog é igual a uma string cat, print jamais. Então a gente não tem esse retorno desse comando pra gente, porque ele não roda, porque essa é uma condição não verdadeira, ok? Se eu venho aqui e falo é diferente, aí agora ele vai rodar. Perfeito? Passando aqui pra frente, vamos aos dicionários. Dicionários são parecidos das listas, mas no caso aqui eles são mais complexos, né? Mas eles podem ter listas dentro deles, por exemplo, né? E eles sempre têm um valor, né? um campo e um valor. Então, end, por exemplo, tem o valor de B+, Stirley tem o valor de C. É como se eu declarasse essa variável e o valor da variável fosse essa, perfeito? Ele sempre trata dessa forma e é assim que você monta os seus dicionários. Você coloca o nome do dicionário, é igual, abre... bom, na verdade eu não lembro o nome desse... Se é colchetes, como que... bom, não me lembro o nome desse cara aqui. Então esse cara aqui é o que você usa para dicionários, perfeito? Então, aqui você pode ver que para acessar os dicionários a gente acessa dessa forma. Por exemplo, a gente cria o notas, e aí o valor end vai ser o valor B+, então aqui no caso ele vai sair o B+, ok? A gente pode fazer também ele imprimir o dado do Ryan, né, se ele existir. Se caso ele não existir, ele vai aparecer esse outro texto aqui com a função get, entendeu? Ok? E a gente pode também imprimir desta forma aqui. Vamos criar um aqui para a gente ver como que funciona, ok? Dic.py. Então a gente vai criar aqui o dicionário chamado notas. A gente vai identar para frente e vai colocar que o Diego aqui, ele tirou A. Olha que beleza. O Diego tirou A, a Juliana, ela tirou B. E o André, ele tirou C, certo?
Então a gente pode colocar dessa forma, a gente pode colocar número, a gente pode colocar qualquer tipo de valor aqui dentro, e a gente também pode, se a gente quiser, criar novos elementos de... Enfim, deixa um pouco mais pra frente, mas por enquanto é isso. A gente tem um campo e a gente tem um valor, ok? Pra gente fechar, a gente fecha os nossos colchetes aqui, né? Não sei se esse é o nome, mas vamos em frente. A gente já tem o nosso dicionário aqui, perfeito? Que é uma variável mais complexa, no caso, né? Então se a gente colocar print notas e o nome, por exemplo, Diego, fechar dessa forma e dar um Python 3 ticket, a gente vai ver que eu tirei A. Então se a gente colocar qualquer outro campo, vai aparecer o valor aqui da frente. Poderia ser uma string maior também, por exemplo, o Diego é um cara legal. Aí a Juliana é uma moça bonita. E o André é um ótimo jogador. Se a gente der o print no Diego, agora vai vir o campo é um cara legal, perfeito? É dessa forma que a gente trabalha aqui. Se a gente colocar também o número, daí a gente consegue examinar de uma outra forma, por exemplo, 2. Opa. Não, aqui tá errado, dessa forma não vai rolar mesmo. No caso aqui a gente tem que colocar sempre o nosso valor, perfeito? Bom, vamos continuar em frente. A gente tem aqui o whiles e o for também, que são loops para a gente poder estar fazendo rotações aí no Python da maneira que a gente preferir. Eu vou estar fazendo um arquivo novo aqui de while.py. Esse arquivo vai ter uma variável chamada index igual a 1, no valor 1, e o while basicamente ele vai fazer o seguinte: enquanto a index for menor ou igual a 5, dois pontos, sempre indenta para frente, print index, e aqui depois a gente vai concatenar o valor 1. Então se index é igual a 1, ele vai vir aqui e ele vai falar o seguinte: enquanto index for menor ou igual a 5, index é menor ou igual a 5? Então ele vai rodar esse cara aqui embaixo, ele vai imprimir a index, que é 1 no caso, e ele vai colocar index é igual a index mais 1. Então ele vai colocar 2 aqui no final, aí ele vai voltar aqui, vai rodar esse cara aqui de novo. Ainda é 5? Não. Aí ele vai voltar, vai rodar esse cara aqui de novo, até index valer 5, perfeito? Então vamos olhar aqui na nossa tela o que acontece. While, a gente vai ver que ele imprime o número de 1 a 5, 1 por vez. Ele roda uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, perfeito? O while serve para isso, para você estar fazendo rotações de várias coisas. Por exemplo, um jogo de computador roda dentro de um loop, entendeu? Toda vez que você começa um jogo, ele está dentro de um loop, que ali as coisas estão acontecendo em loop, perfeitamente? E a gente tem o for também, que serve para a gente fazer loops sobre as nossas variáveis, ou também loops com números e etc. também. Vamos abrir um outro arquivo chamado for.py, e nesse arquivo a gente vai criar a nossa index, que é igual a 1 novamente, e vamos falar que for, nem precisa aqui. A gente vai criar um for, que ele vai falar que o número é igual a 0, por exemplo. Não, que nem precisa desse número aqui. For número in range. Esse range ele vai fazer um valor de 1 a 5. Então ele vai correr aqui dentro aqui de 1 a 5. Ele vai rodar esse cara, e aí se eu imprimir o número, cada vez o número vai concatenar 1 por vez. Python 3, olha lá, a gente tem 0, 1, 2, 3, 4. A gente fez basicamente a mesma coisa que o while, só que a gente colocou essa função chamada range, que ele vai contar tantas vezes aquele for. Então, deu de 0 a 4, porque começa do 0. Então se a gente colocasse, por exemplo, 11 aqui, ia do 0 ao 10.
perfeito? Do 0 ao 10. É um loop para rodar sobre o número em range, que seria no caso dessa forma. Se eu colocasse, por exemplo, 1,11, a gente vê que ele começa do valor 1, então ele pega um range de fato. Você pode colocar do 100 ao 200 ou o número que você preferir, e ele vai fazer a contagem ali dentro, perfeito? A gente pode fazer isso também dentro de uma lista. Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma lista, digamos que seja a Mega Sena, os números na Mega Sena, e isso é uma lista: 4, 12, 33, 54, 65. Eu nem sei quantos são, não sei até quanto vai, mas beleza. Digamos que esses números fossem os números sorteados na Mega Sena, ok? E eu preciso de um número por vez. Eu não posso simplesmente fazer isso daqui, ó. Mega Sena. Vou rodar ele aqui, que ele vai me dar esses números todos um do lado do outro nessa lista aqui. Na verdade eu só quero esses números, então eu posso fazer um for que ele vai percorrer sobre esses números, que vai ser desta forma: for número in, aonde que a gente vai correr agora? Em Mega Sena, na nossa variável Mega Sena, e aí ele vai imprimir o número. Deixa eu apagar esse último imprimir. Perfeito. Então você pode ver que veio os números separadinhos aqui para mim, porque ele correu aqui, depois ele correu aqui, depois ele correu aqui, imprimindo cada número de acordo com a quantidade que eu tenho na minha variável de listas. Então isso é bem legal, porque você sempre vai precisar de alguma forma correr entre as listas, e você vai utilizar esse método muito simples. Esse número poderia ser qualquer nome, poderia ser N, por exemplo, ou qualquer um outro nome, ok? O importante é você colocar a variável aqui. Ele vai rodar os números dentro da minha variável que eu quero rodar. Pode ver que funciona da mesma maneira, sem problema nenhum. E a gente pode fazer isso também dentro de strings. Então, por exemplo, aqui, se eu tenho... apagar isso aqui. Se eu tenho um for letra in Debian, e aí eu quero fazer o print letra, ele vai me separar cada letra Debian espaçado aqui no for, perfeito? Eu posso fazer o for basicamente em qualquer coisa, lembrando que isso pode ser uma variável, pode ser uma string, um inteiro, ou o que seja para você estar fazendo o for rodar, beleza? Então isso foi um introdutório ao Python. Tem bastante coisa aqui, com isso que eu ensinei já dá para fazer bastante coisa, dá para testar bastante coisinha aí legal, dá uma boa noção. Espero que vocês tenham entendido, né? Tenham dado uma noção para vocês de como funciona, e a partir daqui eu vou estar ensinando a usar esses comandos simples, né, e tranquilos, para estar fazendo automações no seu sistema. Por exemplo, tá enviando um e-mail se está acabando espaço em disco do seu computador, do seu servidor, ou etc, coisas do tipo. Escrever em Python esses programas para estar ajudando a gente no nosso dia a dia, ou trabalhando com servidores, ou com próprios desktops, às vezes um aviso que você quer fazer para você, automatizar algumas funções, enfim, programar e curtir o Python, que o Python é uma linguagem muito bacana para você estar curtindo e interagindo aí com o seu sistema, perfeito? Eu espero que tenha gostado. Eu sei que é muita coisa, deixe nos comentários as dúvidas, que daí com os vídeos que eu for construindo com relação a essa série, eu consigo ir tirando as dúvidas de vocês. Espero que todos entendam bem de Python. Faltam mais algumas coisinhas, como classes e mais algumas coisas para passar, mas aí eu vou passando de acordo com o tempo. Já ficou bem longo, já 1 hora de vídeo, é bastante conteúdo, dá para ir voltar a estudar. Tenta prestar bastante atenção, tenta ir fazendo comigo, vai pausando e vai fazendo, e aí vai anotando as dúvidas, deixa nos comentários que eu tento ajudar, ok? Se gostou, dá um like, por favor, para incentivar e para mostrar que eu tô que vocês estão curtindo os vídeos. Se não gostou, deixa o dislike, que a gente tenta mudar para poder ver o que pode melhorar. Agradeço muito a sua presença, espero que tenha aprendido um pouquinho de Python aqui comigo, e um forte abraço.